Há muito tempo se fala que nada se cria, tudo se copia. E essa é a história do wrestling como um todo. Grandes atos da história acabaram sendo inspirados em histórias de sucesso que não receberam grande atenção pelo público de outras empresas. Stone Cold Steve Austin, por exemplo, tem muitos requintes de Sandman da ECW. E se eu te disser que um dos maiores grupos da história, a NWO, destaque da WCW no seu período de dominância nas guerras de Segunda Noite, foi inspirada numa história japonesa. Hoje, aqui no Rádio de Pilha Driver, que você pode se tornar membro a partir de R$2, eu, Menino Tanaka, vou falar sobre o que Eric Bischoff viu no Japão, que acabou gerando o grupo de Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash e de mais 60 pessoas no decorrer da história. A New Japan Pro Wrestling mudou muito no decorrer dos anos. Apesar de hoje a gente não ver mais esse tipo de postura, no comando de Inoki a empresa tinha uma mentalidade de que eventos interpromocionais eram lucrativos. O Inoki sempre gostava de ter talentos de outras empresas aparecendo lá nos shows dele para perder para os seus próprios talentos, mão de obra barata e estabelecimento da dominância no cenário mundial. Stonks, e que fique claro que nem sempre eram talentos de wrestling. Sempre tinha alguma bizarrice no meio. Então, normalmente, quando a empresa sentia que estava em dificuldades financeiras, eles batiam nos escritórios da New Japan em busca de uma oportunidade de dinheiro fácil. No meio da década de 90, a situação financeira do próprio Japão já não estava muito fácil. Então, Inoki viu alguns figurões aparecendo para arranjar dinheiro na porta dele. Os interessados da vez eram os representantes oficiais da Union of Wrestling Forces International, mais conhecida como UWFI. Se você assistiu a primeira história dessa sequência de histórias japonesas, você vai lembrar que em 84, uma série de talentos saiu da New Japan por conta do escândalo de desvio de verbas do Antonio Inoki para a empresa brasileira Anton Heisel. Eles formaram a empresa UWF, que tinha uma abordagem muito mais próxima das artes marciais. Essa encarnação só durou até 1985, porque o Satoru Sayama e o Akira Maeda bateram cabeça no comando e levaram isso para dentro do ringue. Eles começaram a se agredir para valer, e isso fez com que o Sayama ficasse 11 anos afastado do wrestling, e o Akira Maeda acabou sendo suspenso e posteriormente demitido da empresa. Com os bastidores pegando fogo, boa parte dos talentos acabou voltando para New Japan, incluindo o próprio Akira Maeda. Em 88, Maeda também foi suspenso da New Japan por partir para uma shoot fight com o Rick Choshu. Depois que ele se negou a ir para uma turnê no México, ele acabou sendo liberado do contrato e montou a Newborn UWF. Essa empresa durou até 1990, que foi quando Maeda decidiu que não ia se render aos outros estilos de wrestling que estavam sendo praticados no Japão, o tal do gimmick wrestling. Ele sempre foi crítico da falta de realidade das empresas, principalmente a New Japan. Então ele montou a Fighting Network Rings, que eventualmente viria a se tornar realmente uma empresa de MMA em 1995. Masakatsu Funaki e Minoru Suzuki fundaram a Pancrase, e boa parte do plantel da Newborn UWF ficou com a responsabilidade de montar a UWF International. Nobuhiko Takada acabou sendo a principal figura, assumiu ali como a estrela principal dessa terceira encarnação, e a empresa foi lançada em maio de 1991. No papel, a ideia era bastante interessante porque eles estavam do lado de figuras como Billy Robinson, que era treinador da academia deles, o Danny Hodge e o Lou Thesz, que todos os meses ia dar aula de catch wrestling para os lutadores lá no Japão. O Lou, inclusive, atuava como uma espécie de comissário da empresa e emprestou a versão do NWA World Title da década de 50 para ser o título principal da empresa, o Real Pro Wrestling World Heavyweight Championship, conquistado por Nobuhiko Takada em um confronto contra Gary Albright. Takada e Thesz então começaram uma cruzada filosófica criticando as outras empresas, que eles diziam ser falsas, e então eles desafiavam os campeões mundiais para um confronto que definiria quem seria o verdadeiro campeão mundial. Com essa estratégia eles acabaram conquistando alguma popularidade na imprensa. Só que o grande ponto é que a empresa era tão falsa quanto as outras. Em 1993, o Vader, que na época era o campeão da WCW, aceitou o desafio do Thesz e do Takada para um confronto que visava somente promover
promover o nome do Takada. Em nome do dinheiro fácil, Vader apareceu por lá, fez o job e foi isso. Simplesmente dinheiro, não tinha tanta força da internet na época, então isso era perfeitamente normal de acontecer. Os desafios de Takada chegaram ao nível de envolver o brasileiro Rickson Gracie. Em 1994 surgiu a proposta, mas ela foi recusada quando Gracie descobriu que ele teria que fazer o job. Ele não era o Vader, não estava precisando de dinheiro. Ele tinha uma reputação para zelar. De todas as formas, a UWFI anunciou a recusa e disse que o Takada era o melhor lutador do mundo. Só que naquele mesmo ano, eles não queriam que ficasse daquela forma. O Yoji Angel, um dos lutadores da empresa, foi para o dojo dos Gracie lá em Los Angeles para desafiar o Rickson. O brasileiro destruiu ele. A imprensa repercutiu isso e começou a mandar o Takada ir lá para defender a honra do aluno dele, da empresa dele. Mas ele não era besta e não foi. Foi aí que começou a queda da empresa. Essa vergonha pública, alinhada ao fato de não criarem novas estrelas após a saída do Vader e do Gary Albright, causou um grande impacto financeiro na empresa. Takada e Angel, então, convenceram Rick Choshu e surgiu uma parceria para promover eventos com lutadores da NJPW e da UWFI medindo forças. A NJPW assumiu o controle criativo e tudo começou ali. Enquanto surgia uma parceria, outra terminava. Lou Thesz enxergava a NJPW como uma empresa que tinha pouco compromisso com a realidade, com o wrestling em si. Então ele deixou de apoiar a UWFI e levou embora o cinturão. No final das contas, o Rick Choshu também queria se vingar de todos os ataques que o Takada e companhia tinham feito nos anos anteriores e provar que as verdadeiras estrelas estavam ali com ele, na NJPW. Então a história em si começou em agosto de 1995, quando a UWFI invadiu a NJPW. Diferentemente de muitos angles de invasão, esse tinha um aspecto muito mais real, porque de fato os lutadores ainda faziam parte da outra empresa. Isso culminou em alguns eventos conjuntos lá no Ryogoku e no Tokyo Dome, que renderam um dinheiro até interessante, um público legal. Só que no primeiro, feito em outubro de 1995, o Takada já começou perdendo para o Muto, um lutador falso, que ele mesmo dizia. A empresa saiu numa completa desvantagem porque foi 5-3. Nas lutas interpromocionais, 5 para New Japan, 3 para UWFI. O Choshu acabou achando isso muito equilibrado e ele tinha um plano diferente para os outros eventos, que era de piorar um pouco essa situação para UWFI. Só que ele queria proteger pelo menos o chefe para que o Angle não perdesse tanta credibilidade. Então no card conjunto de 4 de janeiro de 1996, o Takada derrotou o Keiji Muto para se tornar o IWGP Heavyweight Champion. A única vitória da empresa, mas que gerou um grande hit de um público de mais de 50 mil pessoas. E uma dessas pessoas presentes no evento Wrestle War foi ninguém menos do que Eric Bischoff. Ele ficou fascinado com aquele fervor popular em volta do card e voltou para os Estados Unidos com a ideia de promover uma invasão de uma facção batalhando pelo futuro da empresa. Ele adicionou um pouquinho mais de Tom Perro ali no conceito e assim nasceu a NWO. Com Scott Hall e o Kevin Nash, grandes nomes da WWF que acabaram aparecendo na WCW e sendo um dos principais angles da empresa entre 1996 e 1997. Depois veio Hulk Hogan e assim vai. Vocês conhecem a história. E se não conhecerem, em breve vocês vão conhecer. Esse conceito acabou sendo replicado muitas vezes, até hoje em dia é muito replicado em várias partes do mundo, mas na verdade ele não teve muito sucesso no Japão. 3 meses depois do Takada derrotar o Muto, ele perderia o cinturão para o Shinya Hashimoto e o Angle já tinha perdido completamente a força já ali. A UWFI morreria no final desse ano aí de 1996 e boa parte dos talentos formaria a Kingdom, que teve seu destaque no UFC Japão e Ultimate Japan, que aconteceu aí em 1997 com o Kazushi Sakuraba ganhando o torneio de pesos pesados. E só antes de fechar, caso seja aí da sua curiosidade, o Rickson Gracie brasileiro enfrentou o Nobuhiko Takada no Pride. No primeiro evento da história do Pride, ele destruiu completamente o japonês. Então esse confronto aconteceu, mas não na mesma condição que o Takada queria. A estratégia de publicidade acabou fazendo mal para a UWFI, que na verdade já vinha caindo em desgraça desde algum tempo antes. A ideia do shoot style influenciou de certa forma o que é visto hoje em dia no Puroresu, e a tentativa promocional desesperada influenciou um grupo que até ganhou uma sucursal lá no Japão. Existiu a NWO Japan, Masahiro Shono e tudo mais. Em breve vocês vão saber. Só que tirando isso, o comando da empresa tinha um modelo de tocar os negócios muito, mas muito errado. E isso acabou matando todo o potencial do projeto.
Bem, pessoal, encerrada a nossa sequência de 10 histórias do Puroresu, e eu acho que já é hora aí da gente seguir outro rumo, né, outro fluxo, para que a gente não perca aí todo o engajamento. Tem mais histórias de Puroresu, vão sair no futuro, mas agora a gente vai dar uma variada um pouco maior nessas histórias. Quando eu falei sobre essa ideia de falar um pouco mais sobre NWO, é porque realmente vai sair do papel a história da WCW. E a história da WCW vai sair primeiro para quem é membro do canal. Quero aproveitar para saudar o Danilo Queiroz, novo membro do nosso canal, e você faça como ele. Planos a partir de R$2, o máximo R$8, que você pode se inscrever, fazer parte do canal. E eu digo fazer parte do canal porque você, além de consumir um conteúdo exclusivo, diário, recebe o conteúdo antecipadamente, participa das decisões criativas por aqui, tudo isso você vai ter direito de fazer parte, se sentir como realmente um membro do Rádio de Pilha Drive, que é o que importa. A próxima história tudo indica que vai ser sobre Jack Veneno, o Hulk Hogan porto-riquenho. Essa história é maravilhosa, Jack Veneno é uma lenda por lá, tem estátua e tudo, e eu quero apresentar o Jack Veneno pra vocês, beleza? Tchau, tchau galera, fui!